Em 1914 começava o maior conflito bélico da história do mundo até então, a Primeira Guerra Mundial. As três principais nações que protagonizaram o conflito, Alemanha, Reino Unido e Rússia, tinham mais em comum do que o fato de estarem entre as maiores potências do planeta no início do século XX. Existiam laços de família. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou mostrar a vocês como as disputas entre três primos desencadearam um conflito que provocaria a morte de 17 milhões de pessoas, entre militares e civis. Os 4 anos do conflito mudariam o mapa da Europa e romperiam laços de família. Os monarcas de Alemanha, Reino Unido e Rússia eram da mesma família, a da Rainha Vitória do Reino Unido, que você vê saltando da carruagem em imagens de 1898. A Rainha Vitória reinou por 63 anos, até 1901, quando morreu. O Kaiser alemão Guilherme II, o primeiro a declarar guerra, era o neto mais velho da Rainha Vitória. Seu oponente russo, o czar Nicolau II, era casado com Alexandra, outra neta de Vitória, a favorita da monarca britânica, na verdade. Guilherme e Nicolau eram primos de primeiro grau de Jorge V, também neto da Rainha Vitória. George, soberano do Reino Unido, decidiu entrar na Primeira Guerra Mundial ao lado da Rússia e da França contra a Alemanha. A Rainha Vitória não teve o desgosto de testemunhar o conflito entre seus netos, já que ela morreu em 1901. Mas eles não eram os únicos soberanos que pertenciam à família de Vitória, que teve 9 filhos e 42 netos com o marido, o príncipe alemão Albert de Saxe-Coburgo-Gotha. Os descendentes do casal chegaram a ocupar os tronos de 10 nações europeias, razão pela qual a Rainha Vitória recebeu o apelido de avó da Europa. Mas os planos da avó da Europa de fortalecer a monarquia e levar harmonia ao continente por meio de laços reais acabaram resultando no contrário. A semente da discórdia pode ser atribuída a 2 eventos em particular: os casamentos dos 2 filhos mais velhos de Vitória e de seu marido Albert, que tinham os mesmos nomes dos pais, se chamavam Vitória e Albert. A princesa Vicky se casou com o príncipe herdeiro da Prússia, que mais tarde se tornaria Frederico III da Alemanha, e deu à luz Guilherme II, que viria a ser o Kaiser alemão. Albert, o primeiro filho da Rainha Vitória do sexo masculino e, portanto, herdeiro do trono com o nome de Eduardo VII, se casou com a princesa Alexandra da Dinamarca. Ambos os matrimônios orquestrados pela Rainha Vitória preparariam o terreno para o que aconteceria meio século depois. Na Prússia, a relação de Vicky com o filho mais velho e herdeiro do trono foi complicada desde o início. Durante o parto, Guilherme estava virado na barriga da mãe e, na tentativa de tirá-lo, o médico machucou o braço esquerdo do bebê, que ficou incapaz de usá-lo pelo resto da vida. A mãe nunca conseguiu lidar com o que considerava um defeito do filho. Como toda rejeição, ela deixou marcas profundas. Do outro lado da família, no Reino Unido, a situação era diferente. Jorge V, primo de Guilherme e neto da Rainha Vitória, tinha uma mãe atenciosa, Alexandra da Dinamarca. Embora vivendo no Reino Unido, Alexandra fazia jus a seu nome. Era orgulhosa de seu país e se sentiu muito ofendida quando parte da Dinamarca foi anexada pela Prússia e pela Áustria 1 ano após seu casamento. Por esse motivo, os primos Guilherme, que se tornaria Kaiser da Alemanha, e Jorge V, que seria o monarca do Reino Unido, não tiveram uma convivência próxima. Jorge V, por outro lado, teve na juventude uma relação fraterna com Nicolau, futuro czar da Rússia. Um vínculo entre a realeza do Reino Unido e da Rússia. Aliás, veja como eles eram parecidos. Portanto, Guilherme, Kaiser da Alemanha, não tinha relação próxima com os primos que logo passariam a reinar na Rússia e no Reino Unido. Guilherme também não era convidado para as festas de família em que seus primos se encontravam. Quando o pai de Guilherme II, o imperador Frederico III, morreu, o primeiro ato do sucessor foi cercar o palácio onde estava sua mãe, Vicky. Ele queria todos os documentos do monarca, que, ao contrário do filho, era liberal e apoiava um sistema de monarquia constitucional. Lembrando que Vicky era filha da Rainha Vitória, aí nas fotos cercada pelos netos que se espalhariam pela Europa. A monarquia britânica, portanto, se sentiu extremamente ofendida com a ação de Guilherme. As coisas pioraram quando, para controlar a política externa da Alemanha, Guilherme demitiu o chanceler Otto von Bismarck, arquiteto da unificação alemã. A tensão aumentava. Guilherme estreitaria relações com o Império Austro-Húngaro, se afastando de França, Rússia e Reino Unido. Assim, não só se aglutinavam as forças que lutariam entre si a partir de 1914, como a grande família da falecida Rainha Vitória se dividia irremediavelmente. De um lado, Guilherme II, do outro, os primos Jorge e Nicolau. O estopim para o conflito seria um assassinato. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro, e sua esposa Sofia passavam em um carro aberto por esse local em Sarajevo, na Bósnia, quando foram ouvidos disparos.
O assassinato foi cometido por um grupo que desejava criar a Grande Sérvia, independente do domínio austro-húngaro. Em resposta, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Em apoio, a Alemanha declarou guerra à Rússia e à França, aliadas da Sérvia. Quando as tropas alemãs invadiram a Bélgica para chegar à França, violaram a neutralidade do país, levando o Reino Unido a se juntar à Rússia e França na chamada Tríplice Entente. Em 1915, a Itália se juntou a eles e os Estados Unidos fizeram o mesmo em 1917. O bloco adversário era formado por Alemanha, Áustria-Hungria e Turquia, a chamada Tríplice Aliança. A guerra não só foi devastadora para a Europa, como também atingiu fortemente a monarquia. A Primeira Guerra Mundial abriu um abismo na grande família de Vitória. 42 de seus descendentes estavam em território inimigo do Império Britânico. Dos 3 primos que desencadearam o conflito, apenas um se saiu vitorioso, George V, avô da atual rainha Elizabeth II, que mudou o sobrenome alemão de sua família para o britânico Windsor. Guilherme II não só perdeu a guerra, como também perdeu a coroa, tendo que abdicar do trono e fugir para a Holanda, onde caminhava anonimamente, como você vê nas imagens. Ele foi o último imperador que a Alemanha teve. Mas o pior destino foi o de Nicolau II, executado alguns meses antes do fim da guerra, junto com sua esposa e filhos, pelos bolcheviques que assumiram o poder, liderados por Lenin e criaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Assim, a Primeira Guerra Mundial marcou o fim de 4 monarquias que estavam nas mãos dos descendentes de Vitória: Alemanha, Rússia, Áustria-Hungria e Turquia. Os soberanos que mantiveram suas coroas perderam influência e poder, sendo relegados a tarefas mais simbólicas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada e até a próxima!